Boa noite, irmãos. É tão bom saber que eu vou estar presente com vocês, que vocês vão me ouvir mais uma vez. Sei que não é a mesma coisa estarmos todos juntos, orando, não é? Sorrindo, lá na cozinha, não é? Nos nossos cafés. Não é a mesma coisa, mas graças a Deus que existe a tecnologia e nós podemos então passar alguma coisa, ter algum contato, né? Tanto agora pelos vídeos, também pelos apps, orações. Vamos parar um pouquinho, vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor Deus que está nos céus, nós queremos te agradecer imensamente, Senhor. Estar na tua presença, sentir, Senhor, o teu poder em nossas vidas, ter confiança em ti, Senhor, pelo que a tua palavra nos ensina e nos fala. Agradecemos imensamente pelo teu cuidado, sabemos que tu cuidas de cada um de nós. Tu sejas com a nossa igreja em especial, com os irmãos necessitados, com ela que está doente, José, irmã Cristina, meu Pai. Neste momento, nós colocamos a vida de cada um diante de Ti. E especialmente por esse problema, Senhor, do vírus, no mundo inteiro, Senhor, ceifando vidas e também, Senhor, trazendo perigo a todos nós. Tu nos guarda os teus filhos, guarda os teus servos em especial. Aqueles que estão na luta de frente, Senhor, ajudando aqueles que estão nas macas, Senhor, nos hospitais. Nós realmente suplicamos, Senhor, o teu perdão, a tua misericórdia pela vida do nosso povo, pela nossa cidade também. Nós queremos te agradecer e te pedir no nome do teu Filho, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, uma coisa que me chamou a atenção, um fato que me chamou a atenção, que eu gostaria de falar hoje, era a história, em parte a história de, de Ló, de Abraão e de Ló, algumas coisas que aconteceram com esta família. Ló era sobrinho de Abraão. Mas antes eu gostaria de ler uma passagem aqui que se encontra em Deuteronômio. Era um fato que ocorreu antes de o povo de Israel entrar na Palestina. A maioria conhece, sabe a história que o povo de Israel, o povo hebreu, saiu do Egito em direção à Palestina. Nesse meio termo, Moisés deu instruções ao povo, a lei de Deus. E nesse capítulo 28 nós vamos encontrar Moisés colocando diante do povo as bênçãos e as maldições. Deus escolheu aquele povo para ser um povo que abençoasse o mundo. Deus trataria de forma diferente esse povo. Abençoaria esse povo, mas em contrapartida esse povo teria que obedecer a Deus. Então, tudo ficou muito claro e Deus colocou: olha, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, mas se vocês me desobedecerem, também vocês serão castigados. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva e acontece com todos nós. Deus disse: não coma desse fruto, obedeça. Me obedeça, obedeça a minha palavra. Deus fez um teste lá com eles e disse: não, não faça assim. E se vocês desobedecerem, vai acontecer isso e isso, vocês vão morrer. Eles optaram pela desobediência. Então, todos nós temos também essa oportunidade. Para todos nós, Deus nos coloca bênção de um lado e maldição do outro. Cada um escolhe. Então, ninguém pode reclamar de Deus, porque tudo é muito claro. Então, ele chegou para o povo de Israel, e chegou e nos falou o seguinte: o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dos mandamentos do Senhor. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra. O Senhor ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves. O Senhor os castigará com úlceras do Egito, com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se.
O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será batido diante dos seus olhos, mas você não comerá a sua carne. E muitas outras coisas. Nós vemos que Deus advertiu realmente o povo. Vocês serão castigados. E é interessante que muitas dessas coisas realmente aconteceram. Muitas dessas calamidades aconteceram. E o povo de Israel realmente experimentou muitas delas durante a sua história. Em torno de 1.500 anos antes de Jesus. Experimentou tudo isso e vem experimentando até os dias de hoje, Percebemos que realmente Deus é claro. A sua ira será derramada se o homem não o obedecer. As pragas também, elas vieram sobre os povos da época. Nós vemos lá nos profetas antigos, muitas vezes se levantando contra os povos da região, os povos realmente do mundo antigo, A desobediência é duramente castigada. É isso que nós vemos na Bíblia. Nós temos essa verdade aí, no caso eu creio na palavra de Deus como uma verdade e eu não tenho outra escolha. Algumas pessoas vão dizer bem assim, não, essas coisas, essas calamidades, elas são sempre assim, um fenômeno natural. O homem fez alguma coisa, né? Alguma coisa aconteceu, sempre tem uma explicação científica, Deus sempre fica de lado. A questão, né? A questão de Deus aí sempre não é a ação divina, mas sempre a ação da natureza ou realmente a própria ação do homem. Como eu creio na Bíblia, tenho 1000 motivos para crer na palavra de Deus, então sei que realmente isso é a pura verdade. E os acontecimentos que se abatem sobre a terra, as calamidades, as catástrofes, com certeza elas têm uma explicação espiritual. É claro que realmente fazer o julgamento não é coisa muito fácil, porque nós não somos oniscientes. Mas diante dos textos sagrados, diante das revelações que Deus fez aos seus profetas, nós entendemos realmente que a maldade do homem, ela é castigada. Isso nós vemos não só por esse texto, mas pela própria história da humanidade contada pela Bíblia. Agora, é preciso a gente perceber alguns detalhes importantes, especialmente para nós que cremos em Deus, que somos justos ou justificados, somos servos de Deus, aceitamos a Cristo como Salvador, cremos em Deus, temos a Deus como nosso Pai. Então nós precisamos ter algumas ideias, algumas informações importantes e que eu vou tirar a partir da experiência de Abraão e Ló. Em Gênesis capítulo 18, e o versículo 23, Abraão faz um questionamento para Deus. Abraão argumenta com Deus diante de uma circunstância revelada a ele. Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque eu não suporto mais o pecado. Eu não suporto mais o pecado dessas duas cidades e dos arredores. Eu não suporto mais. Só que o sobrinho de Abraão, o justo Ló, morava em Sodoma. Então, Abraão se preocupou, chegou para Deus e disse: exterminarás o justo com o ímpio, ele com o pensamento no seu sobrinho. E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio. Tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Ele argumentou na cabeça dele, na mente dele, não era justo destruir o seu sobrinho, uma pessoa correta, com todo o povo de Sodoma e Gomorra. E a resposta de Deus foi essa.
Se encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Deus então foi claro que até poupa a cidade se encontrar 50 justos. E Abraão foi mais. E 40, e 10. E Deus, pouparei a cidade por conta de 10. Nós vamos já aí aprender alguma coisa. Primeiro, Deus não destrói o justo com o ímpio. Isso é uma coisa clara. Nós vamos ver Jesus também falando a mesma coisa. Deus não destrói. Se Deus tem que destruir o ímpio, ele destrói o ímpio só. Deus ajunta o ímpio no lugar que ele deve estar, na hora que ele deve estar, e Deus destrói, mas o justo ele não destrói, junto com o ímpio. E outra coisa, a própria cidade ímpia, iníqua, desobediente a Deus, seria poupada se encontrasse uma certa quantidade de pessoas justas. Então veja a misericórdia de Deus e veja a responsabilidade do povo de Deus. Nós temos uma responsabilidade. Se nós realmente formos obedientes à palavra de Deus, se nós formos pessoas de fato justas ou justificadas, de fato, nós impediremos que a ira divina caia sobre um povo. Pelo menos é isso e o que o texto nos dá a entender. Nós vamos ver que Deus então trouxe a destruição sobre Sodoma e Gomorra e os anjos de Deus vieram para tirar Ló. E é interessante também um texto que nós vamos ler agora, Ló, Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 12, nos diz o seguinte: os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhe disse: saia imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Zombaram, em outra tradução mais literal, diz, zombaram de Ló. Foi loucura, sendo que vai destruir a cidade. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Nós vamos perceber o seguinte, que a família de Ló seria poupada, as filhas foram, mas toda a família sua seria poupada por conta da justiça de Ló. Veja mais uma vez a importância do justo. A sua família sendo poupada por conta da justiça de uma só pessoa. Nós vemos que, inclusive, os próprios anjos perguntaram: não tem mais gente? Diz, meu genro, né? Meus genros. Os genros não quiseram ir. Mas, vamos dizer assim, a caravana incluía também os dois genros. Mas eles não quiseram. Nós vemos então Ló partindo com a sua família, saindo da cidade, e nós vamos ver que a cidade não poderia ser destruída enquanto eles estivessem ali. E os anjos apressaram: vão, sai. Diz mais adiante: tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Vejam mais uma vez aqui. Ló estava, acho, meio atrapalhado, talvez querendo fazer suas malas, não sabemos, querendo levar alguma coisa, não sei, querendo terminar alguma coisa, não sabemos. Mas os anjos disseram: apresse-se, vamos, saia imediatamente. Pegou no braço da sua família e realmente saíram correndo. Ló provavelmente só saiu com a roupa do corpo, deixou tudo, deixou casa, bens, saiu com a roupa do corpo. E realmente foi poupado, sua vida foi poupada, sua alma realmente foi poupada.
No versículo 20 e 22, nós vamos encontrar o seguinte: o próprio Ló também argumentando agora, ele argumentando com Deus, dizendo: aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Ló chega e diz: olha, se eu for fugir para as montanhas, para um local assim assado, é mais longe. Tenho receio de não dar tempo. Deixa eu ficar nessa cidade, é próxima, é pequena. Deixa eu ir para lá. E realmente seu argumento foi aceito. E a cidade foi poupada. Nos dá a entender que seria destruída, mas foi poupada por conta da presença de Ló ali. Então perceba mais uma vez a influência do justo no meio onde ele vive, a importância de nós sermos verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, vivendo a sua palavra. E Ló então sobreviveu. Mas nós precisamos entender o seguinte: Deus não destrói o justo com o injusto, o justo com o ímpio, o justo com aquele que pratica a iniquidade, com aquele que ama a Deus e aquele que zomba de Deus. Deus não destrói ambos, os dois juntos. Não, Deus destrói o ímpio. Se a ira de Deus, se o castigo de Deus vem sobre o ímpio, será sobre o ímpio. E como eu disse, Deus ajunta, Deus coloca o ímpio onde ele deve estar e destrói e pronto. Mas o justo, ele é salvo, ele tira, ele protege. Agora é preciso entender o seguinte: como nós falamos, ele saiu provavelmente com a roupa do couro ou do corpo. Perdeu casa, perdeu bens, perdeu tudo, teve que recomeçar tudo. Então perceba que o fato de estar naquela cidade, ele sofreu as consequências. Sofreu algumas? Sofreu. Duras? Sofreu. Com certeza. Mas sua vida foi poupada. Ele pôde recomeçar a sua vida. Talvez Deus também esteja nos dizendo o seguinte: a vida vale mais do que tudo, do que os bens. Nós somos muito apegados aos nossos bens. De fato somos. É difícil a gente deixar esse apego. É difícil, é difícil. Nós vivemos nesse mundo e realmente nos faz bem, nos dá conforto. Mas certamente Deus está dizendo: não é o principal. Você tem que pensar na sua vida espiritual, tem que pensar na vida eterna, tem que pensar no relacionamento entre mim e você, na maneira como você vive comigo, no testemunho que você tem que dar, mas não tanto nos bens. Há momentos que a gente pode perder, como agora nós estamos vivendo um momento difícil. Não sabemos o que virá, nós estamos vivendo um momento de incertezas com relação a empregos, salários, com relação a empresas, com relação a tudo. Com relação à própria vida, não sabemos até que ponto esse vírus vai realmente nos atingir ou se não vai. Nós oramos e pedimos a Deus que nos guarde e nos proteja, e essa deve ser essa oração. Guarde a nossa cidade, guarde os nossos familiares, mas nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. A única coisa que nós sabemos é que o justo não é punido com o ímpio. Isso de certeza, inclusive Jesus na parábola do trigo e do joio, ele deixa claro: um grão de trigo não é queimado com joio. Com certeza, ninguém tenha dúvida com relação a isso. Mas precisamos pensar, meus irmãos, na posição da igreja. Precisamos pensar como somos, o que estamos fazendo, como estamos vivendo. Porque percebemos que uma cidade poderá ser poupada por um justo. Uma cidade poderá ser poupada por 10 justos. Nós temos uma grande responsabilidade em preservar o nosso planeta, em preservar o nosso povo. Nós temos a responsabilidade. A responsabilidade não é do ímpio, porque o ímpio ele sempre vai ser ímpio e sempre vai fazer as coisas que desagradam a Deus. Cada vez mais vão estar sujos. Não é de se esperar que eles obedeçam a Deus, mas a igreja não.
A igreja é diferente. Se nós conhecemos a Deus, se nós dizemos que amamos a Deus, se nós dizemos que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos sempre refletir, nós precisamos repensar as nossas vidas e mudar naquilo que realmente for necessário. Nós estamos vivendo uma fase ímpar na nossa vida. Jesus disse que nos finais dos tempos a iniquidade se multiplicará. E a igreja, onde está? A igreja está nisso. Certamente a igreja também está sendo influenciada pelo mal. Um dos problemas citados pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos é a impureza sexual, e ele vai nos advertir que a impureza sexual na face da terra seria o derramamento da ira de Deus. Deus é o que deixaria que o homem se envolvesse com o pecado, cada vez mais se envolvesse com o pecado. Nós vamos ler o texto realmente interessante. Nós encontramos no capítulo 1, versículo 18, diz: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo está dizendo, a ira de Deus. A ira de Deus é revelada. E ele vai dizer, por isso, ou seja, por essa causa, por conta da injustiça humana, por conta da iniquidade dos homens, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Ou seja, nos dá a entender que a impureza sexual não é opção humana. Não, eu desejo fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Mas é, na realidade, uma escravidão. Deus tirou sua mão sobre a humanidade e permitiu que isso acontecesse. Nós somos seres carnais, nós temos vontades, desejos, paixões dentro de nós, que se nós não controlarmos, essas paixões nos dominam. Então Deus está tirando a sua mão sobre a humanidade de tal forma que essas paixões estão dominando o homem. Não é o homem, né? Não é uma opção humana. Não é opção humana. Não é opção humana. É como o vício, como a droga. A gente vê muitas pessoas querendo deixar de fumar, querendo deixar o álcool às vezes, e não conseguem. Não conseguem. É um vício, é uma escravidão. Então o pecado está escravizando as pessoas. E a palavra de Deus nos dá a entender justamente isso. Que a ira de Deus está se manifestando através do domínio do pecado. Porque ser dominado pelo pecado não é coisa boa. Não é coisa boa. Ser escravo do pecado e se afundar na lama do pecado não é coisa boa. Mas essas coisas estão acontecendo por conta que o homem, podendo conhecer a Deus, podendo conhecer a sua palavra, tendo a opção de obedecer aos seus mandamentos, Deus colocou diante de todos, como colocou no Éden, como colocou para o povo de Israel, a opção de receber bênçãos ou maldições. E o homem tem escolhido realmente o lado das maldições, tem desobedecido a Deus. Então diz o texto que então Deus os entregou à impureza sexual. Trocar a verdade de Deus pela mentira e adorar e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador. O homem está idolatrando na realidade, está idolatrando as coisas materiais. Por causa disso, mais uma vez, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Então, as paixões que estão dominando a humanidade já é manifestação da ira de Deus, não uma opção do homem. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmo um castigo merecido pela sua perversão. E aí mais adiante ele vai também citar muitos outros pecados. Nós vamos encontrar também em outras cartas de Paulo também falando uma lista enorme dos pecados que a humanidade estaria cometendo. E nós vamos entender que o homem está se afundando no pecado, não por opção. A opção é pecar, mas estarem se afundando no pecado
isso é a manifestação da ira de Deus. Deus, diz o texto, os entregou. Ou seja, Deus não está os protegendo do mal. E eles estão sendo dominados pelas suas próprias paixões. Alguns talvez queiram até se livrar delas, mas não conseguem porque não creem no Criador, não creem no poder de Deus, não creem na salvação de Jesus Cristo, não creem no perdão realmente que Cristo nos oferece. Nós agora precisamos entender qual o papel da igreja. Infelizmente, está sendo notório que a igreja está também cometendo muitas vezes os mesmos erros, as mesmas injustiças da sociedade. Este é o grande problema. Se nós formos justos como Ló, certamente Deus poupará realmente a cidade, poupará o país, poupará realmente o nosso planeta Terra. Se a nossa igreja, se nós como igreja na face da Terra tivermos um comportamento diferente, Deus também mudará as suas intenções. A ira de Deus não será derramada. Se ela está sendo derramada, é porque a igreja não está fazendo seu papel. Infelizmente, nós vemos, e todos é notório de todos, como as pessoas estão se comportando. Hoje a tecnologia, infelizmente, facilitou o pecado. A prostituição, a pornografia, isso tem assolado não só os ímpios, mas a própria igreja. Nós estamos vendo realmente cultos que são shows. Infelizmente, a gente estava comentando isso na escola dominical. Músicos que fazem shows. A religião está virando entretenimento e não culto verdadeiro ao Senhor. Nós vemos que no início do cristianismo o culto era muito simples, era orar, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, cantar. Uma coisa muito simples, muito simples. Não era entretenimento, mas era verdadeiramente adoração a Deus. Mas hoje nós transformamos o culto no entretenimento. Como nós vamos querer que Deus haja de uma maneira diferente? Se nós, como igreja, não mudarmos a nossa maneira de ser, o nosso comportamento, então, as pragas, as maldições que nós encontramos no texto sagrado, elas serão com certeza, derramadas sobre nossa cidade, sobre nosso país, sobre o nosso mundo, como está acontecendo hoje. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Enquanto as pessoas sempre explicam tudo através da ciência e da natureza, eu, como creio na Bíblia, eu vejo de outra forma. A Bíblia me explica de outra forma. Eu não vejo como no passado as pessoas eram ignorantes de tudo e explicavam através da religião por diversos motivos. Não vejo dessa forma, porque eu tenho motivos para crer que é assim. Se você ler Apocalipse, se você ler as palavras de Jesus, o sermão do profeta Jesus, Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que cobra realmente justiça. Deus realmente ama a justiça. E Deus rejeita realmente o pecado. Que nós, como igreja, repensemos as nossas vidas, mas saiba, o justo não é punido com o injusto. A sua casa poderá ser protegida por você. A sua cidade poderá ser diferente, porque você está na cidade. Nós percebemos claramente isso na palavra de Deus. Então, você seja diferente. Busque realmente ser uma pessoa que ama a Deus, que honra realmente o nome de Deus. É o nosso desejo, meus irmãos, que a gente possa aprender com as histórias bíblicas. Elas existem para mostrar como Deus se relaciona com a humanidade, como Deus se relaciona com você. Que você realmente ore, analise sua vida, repense sua vida, mude o que tem que mudar e cada vez mais seja fiel ao nosso Deus. Que Deus realmente nos abençoe mais uma vez, nos dê uma noite de paz e que a gente possa ter realmente boas notícias, que Deus realmente possa reverter toda esta situação que está se abatendo sobre o nosso país, né, o mundo, né? Que a Igreja de Cristo realmente possa repensar
a sua maneira de ser. E realmente mudar esse comportamento de tanta imoralidade, de tantas coisas erradas, materialismo e tantas coisas mais. Que Deus nos abençoe.